Olá, sejam muito bem-vindos a mais um módulo da nossa plataforma Vestígio e agora a gente vai explicitar para vocês o caso do Almirante, um dos mais altos oficiais da Marinha Colombiana, com 36 anos de carreira, de repente é preso. A acusação: laços com o narcotráfico. Tudo com base num conjunto de provas que foram engenhosamente fabricadas. E primeiro vamos à acusação e à prisão injusta. Em 2008, o contra-almirante Arango Bate foi preso, acusado de vazar informações sigilosas confidenciais do Estado, e ele passou 18 meses na cadeia. Teve a carreira destruída e o nome manchado publicamente. Isso até que a Suprema Corte declarou ele inocente em 2009, expondo a farsa toda. Segundo, e aqui a história é um pouco surpreendente, a prova central era uma fraude. A peça-chave da acusação era um recibo de US$ 115 mil que tinha uma impressão digital do Arango Bate. Só que a perícia descobriu algo incrível: a digital não era real. Ela tinha sido clonada e reproduzida mecanicamente, muito provavelmente usando um carimbo de borracha, uma técnica bem usada na época para forjar documentos. E por fim, as consequências de tudo isso. Anos depois, o Estado colombiano foi condenado a ressarcir o almirante e a pedir desculpas formais. O caso também jogou luz a um problema muito maior na Colômbia, conhecida como cartel das falsas testemunhas. São basicamente redes criminosas que fabricam testemunhas para enganar a justiça. O caso de Arangubate é um exemplo de como evidências forjadas podem, por muito pouco, destruir a vida de um inocente. Então, feito tudo isso, vamos então para a nossa narrativa mais detalhada, para a gente poder, ao final, fazer uma análise pericial de todo esse processo, para a gente poder entender como que os peritos argumentaram na defesa, né? Então, bora. O circo começa a se fechar em 2007, quando o almirante, de repente, é retirado do serviço ativo. E não demora muito. Em junho de 2008, vem a ordem de prisão preventiva. E ele fica preso por quase 18 meses. Ele só sai no final de 2009. E as acusações eram formação de quadrilha, suborno, revelação de segredo, prevaricação por omissão. E a tese da promotoria era que ele passava informações confidenciais. Coisas como cartas de navegação, rotas de patrulha, tudo direto para os narcotraficantes. Ou seja, ele estaria ali agindo como um agente duplo dentro da Marinha, garantindo que os barcos com droga tivessem passagem livre. E à primeira vista, o caso parecia muito bem montado. A promotoria tinha um arsenal de provas. E a primeira delas era a gravação de áudio e vídeo de uma reunião num hotel. E nessas gravações, criminosos mencionavam o nome do Arango Bate, de uma acusação bem específica lá, de que em 2004 ele teria ordenado de propósito a movimentação de uma fragata conhecida como RC Almirante Padilha, para abrir um corredor no mar, para permitir, na verdade, as lanchas rápidas, né, as embarcações mais velozes, cheias de drogas, passassem sem serem interceptadas. Uma acusação de traição operacional, digamos assim, né? Mas a principal prova, aquela que amarrava tudo, foi um recibo de US$ 115 mil, e nesse recibo tinha lá a impressão digital do polegar direito de Arango Bate. Era a prova física, o elo material do suborno, né? E aqui que a história começa a ficar interessante, porque a defesa, a perícia da defesa, contestou a autenticidade desse recibo, e a Corte Suprema, em sua decisão, dá uma atenção especial para a perícia. Aqui que é o ponto legal, a perícia revelou uma coisa que ninguém esperava. A impressão digital no recibo não foi feita pelo dedo do Arango Bate tocando o papel. Era, na verdade, uma imitação obtida com o uso de um selo úmido de caucho, que é praticamente um carimbo de borracha, de altíssima precisão. É uma técnica de fraude super sofisticada à época, né? Em que os criminosos pegam uma impressão digital legítima da pessoa através de um copo, de um documento, de um papel, de qualquer outro lugar, enfim, de qualquer superfície, e com a imagem revelada da impressão digital deixada, eles criam um carimbo com o desenho da digital em alto relevo, né? E usam tinta para autenticar qualquer documento. E essa descoberta da perícia não só anula a prova mais forte, como ela também contamina todo o resto do caso.
Foi ali um efeito dominó, e o que se descobriu foi um desmoronamento do que muita gente chama de cartel de falsos testemunhos, né? A corte foi desmontando os depoimentos um por um. Então, o castelo de cartas vai se desabando, em que temos lá a prova física é uma fraude, as testemunhas são mentirosas, a prova pericial desmentida pelos peritos. Então, com esse caso de acusação já arruinado, ao final de 2009, a Corte Suprema absolveu Gabriel Arango Batti de todas essas acusações e ordenou a liberdade imediata dele, né? Então agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui e avaliar o que os peritos fizeram quando periciaram aquele documento com aquela impressão digital. Mas vamos olhar esse documento sob a luz daquilo que a gente aprendeu naquele módulo sobre micropapiloscopia, né? Então vamos lá, imagina assim, você acabou de receber aquele documento, então vamos fazer a perícia propriamente dita nesse documento, né? Só que antes, é importante a gente relembrar nossa metodologia científica, né? Nosso método ACV, que se baseia numa avaliação qualitativa e quantitativa, né? Dos 3 níveis de detalhes, lembra lá? Nosso nível 1, nível 2 e nível 3, em que o nível 1 a gente verifica o fluxo geral das linhas, o nível 2 a gente verifica as minúcias e o nível 3 as microestruturas, né? Eu estou falando dos poros, das cristas, né? Isso aqui vai ser muito importante a partir de agora, né? Principalmente suas posições relativas ali na crista, né? Então, esses níveis de detalhes citados constituem características intrínsecas da impressão digital, que obedecem os princípios da papiloscopia, lembra lá? Estou falando aqui da unicidade, da perenidade, da imutabilidade, da variabilidade, etc. Os exames papiloscópicos do nosso dia a dia, ou seja, a nossa perícia papiloscópica, ela se baseia exatamente nesses detalhes aqui. Porém, além dessas características, as impressões digitais elas também apresentam detalhes extrínsecos que são resultantes do processo de coleta ou da revelação. Vamos então relembrar aqui rapidamente um pouquinho das características da transpiração da pele. Olha só, quanto à variação de umidade, a gente tem aqui o fluxo de suor da superfície dos dedos, inicia nos poros e vai se espalhando ao longo das cristas papilares. Então, assim, vai criando uma variação na escala de cinza, né, naquela imagem. Então, a gente observa aqui que as cristas mais escuras correspondem a regiões mais úmidas do dedo, enquanto as regiões mais claras estão associadas a regiões mais secas, né? Ó, se isso não for observado, já liga um alerta aí que pode ser um indício de falsificação. Outra coisa, a presença de poros de suor, quando a gente pressiona de maneira mais forte, a gente consegue visualizar ali naquela impressão a presença desses pontinhos ao longo das cristas, né? Então a gente vê pontos claros ao longo das cristas mais escuras, né? Que são as cristas papilares, propriamente dito, né? E quando a gente fala de impressões falsas, impressões sintéticas ou manipuladas, a gente consegue visualizar alguns fatores, como imperfeições na superfície de uma impressão digital sintética. Elas surgem ali no seu processo de fabricação, devido a crescimento de bolhas, né? A imagem da falsificação ela pode apresentar interrupções no fluxo das cristas, ou ainda alguma mudança abrupta ali no sentido das cristas, na direção das cristas. Na maioria dos materiais sintéticos utilizados na confecção das falsificações, como por exemplo cola, gelatina, elas são compostas por grandes moléculas orgânicas, né, que elas por natureza tendem a se aglomerar naquele processo natural, né, de fabricação. E isso faz com que essa resultante mascare, né, a observação desses micro detalhes aqui, né? Dessas micro características intrínsecas, né, da impressão digital. Então, entre os indicadores periciais de falsificação, nós temos a presença de bolhas, né, fissuras ou granulações irregulares nas cristas, né, bordas uniformes e ausência de poros, que são, ao meu ver, uma característica muito importante e muito incomum em moldes artificiais, né? Se a gente lembrar lá do nosso módulo de micropapiloscopia, o poro ele pode ser
pequeno, correspondente ali de 65 micrômetros, médio, que está ali na casa dos 125 micrômetros, e o grande, né, que está ali acima de 125 micrômetros. E sua presença está intimamente ligada ao princípio da originalidade, lembra lá? Ao analisar uma impressão questionada, a identificação dessa microestrutura permite inferir com alto grau de certeza que aquela marca foi produzida por um tecido humano real, vivo, não por uma réplica ou por algum material sintético, né? Acho que a gente ainda não chegou no nível de imprimir com perfeição esses detalhes, né? Em um molde de silicone, né? Pode até existir, mas eu acho que isso ainda não chegou no laboratório do crime, né? Então, com base nessas premissas, os peritos do caso do Almirante chegaram à seguinte conclusão. Vamos ver aqui detalhes da conclusão, né? Detalhes visuais dessa falsificação. Encontra-se rastros lineares, tanto horizontais quanto verticais, no contorno das impressões que, projetadas imaginariamente, formam um ângulo reto, o qual é característico da impressão de carimbos, devido à entintagem das bordas do selo, né? Isso foi traduzido do espanhol, tá? Ou seja, a evidência clara de contorno com cantos retos, típico de impressão de selos, e não de uma impressão digital natural. O que isso quer dizer, né? Que a imagem questionada realmente corresponde à do Almirante. Porém, ao analisar microestrutura, a gente percebe uma outra coisa, né? Percebe que não foi feita com base no toque do Almirante. Ou seja, ela foi reproduzida e não depositada naturalmente, né? Que nem, ó, um detalhe aqui que a gente percebe, vamos olhar aqui nessa imagem, o detalhe que a gente percebe aqui é o seguinte: se a gente fizer uma análise de nível 2, o que a gente vai perceber? Que nós temos uma ponta de linha aqui e a gente observa essa mesma ponta aqui, né? Seguido então de uma bifurcação que também é observada aqui nessa imagem da direita. Ao seu lado nós temos uma minúcia chamada cortada, né? Temos aqui esses pontos e à sua esquerda os mesmos dois pontos. Aqui nós temos também uma bifurcação e à direita também a mesma bifurcação, quer dizer, aqui a nível 2 nós temos a perfeita compatibilidade da impressão digital. Porém, quando a gente analisa a nível 3, a gente vai perceber algumas diferenças. Eu vou até apagar aqui. Na imagem da esquerda, a gente vai perceber a presença de poros nessa impressão digital, ou seja, poros de diversos tamanhos em diversas posições ao longo da crista. Algo que a gente não observa nessa impressão aqui. Muito pelo contrário, a gente vai perceber a presença de coisas meio amorfas aqui, ó, muito semelhante a bolhas, né? Olha só, não tem como a gente falar que isso aqui é um poro, né? Ele não tem estrutura, nem tamanho de poro. E outra coisa muito intrigante, se a gente observar essa crista aqui, ó, na sua borda, a gente percebe um acúmulo de tinta aqui, ó. Consegue perceber, consegue visualizar aqui, ó? Bem como na sua crista adjacente, aqui ao lado, mais um acúmulo de tinta, aqui muito característica de impressões de carimbo, tá? Então, pessoal, quando a gente passa aqui a analisar aquele heptâmero de Quintiliano, né? Que é um checklist clássico de 7 perguntas, a qual nossa pergunta em foco é sempre a pergunta quem, mas entenda que nesse caso, o nosso objetivo com a papiloscopia não é estabelecer uma compatibilidade morfológica do vestígio analisado com o vestígio padrão. Aqui a gente consegue ir além e transcender nosso conhecimento papiloscópico para uma outra pergunta desse checklist, né? Aqui a gente consegue vir para a pergunta como, pois através da análise extrínseca da impressão digital, a gente deixa de analisar o vestígio como um dado biométrico e passa a observar ele como um vestígio material de um processo de falsificação, né? Aqui não estamos focados na identificação de quem tocou aquele papel, mas sim se aquele toque foi produzido por um tecido humano, né? Por um dedo humano. Então, feito toda essa análise pericial, a gente pode ir finalizando esse módulo com a seguinte ideia: se a essência intrínseca da digital é o que nos torna único, a sua face extrínseca é o que nos torna rastreáveis, e ela deixa de ser uma prova da unicidade
e passa a se tornar um veredito de inteligência, distinguindo o que é humano e o que é simulação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse caso, né? Ao meu ver, é um caso até muito intrigante, porque a gente foge um pouco dessa seara da identificação humana propriamente dita e passa a trabalhar um pouco sobre como aquele vestígio foi produzido com base nos nossos conhecimentos de biologia, física e química, né, da papiloscopia, e também com base nos conhecimentos da micropapiloscopia, aplicando também o princípio da originalidade, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha agregado um pouco de conhecimento na vida dos senhores, e até o próximo caso, tá bom? Até mais, bons estudos e tchau, tchau.